Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre, apesar de ser julho ainda, né? A gente está começando já o terceiro bimestre, já é o penúltimo bimestre do ano letivo, e eu sei que não tem sido fácil para vocês estudar em casa, não é a mesma coisa, distante da escola, mas que nesse começo de terceiro bimestre vocês possam se conscientizar de que a gente está entrando já numa nova etapa, então que vocês possam dar um gás aí, dar o melhor de vocês para que essa reta final, essa segunda etapa do ano, né, do ano letivo, segunda metade do ano letivo, digamos assim, ela possa ser ainda melhor, vocês possam desfrutar mais das aulas e tudo, e consigam consigam um melhor desempenho nesse primeiro. Eu sei que foram muitas coisas, muitas novidades, tanto no primeiro como no segundo bimestre, mas tenho certeza que esse terceiro bimestre vai ser bem melhor. Então, hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, certo? E deixa eu abrir, botar completa aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre forms of violence. Forms of violence são formas de violência. A gente vai ver um pouquinho um novo vocabulário. A gente falou bastante sobre no bimestre passado, no segundo bimestre, a gente conversou bastante sobre social issues, né? Foi o primeiro conteúdo do segundo bimestre, e falava um pouquinho sobre violência, mas aí agora a gente vai se focar apenas em diferentes tipos de violência, certo? A gente sabe que existem muitas, né? Então vamos ver aqui. A primeira que a gente tem é o child abuse. Child abuse é o abuso infantil, certo? O abuso de crianças. E quando a gente pensa em abuso de crianças, muitas vezes a gente pensa apenas no abuso sexual, né? No estupro, etc. Que é crime. Mas existem muitas outras formas. Então, ela se desmembra aí e a gente pode ter o child abuse mental, que é você abusa daquela criança de uma forma mental, psicológica, né? Você entra na cabeça daquela criança e mostra muitas outras coisas para ela, e deturpa toda a imagem dela, tudo aquilo que ela tem formado ainda, está se formando ainda na cabeça dela. E aí você pode causar grandes traumas um abuso mental, psicológico de uma criança. Esses traumas podem não chegar a não ser curados nunca, se não forem tratados. E às vezes muitas vezes influenciam no desenvolvimento daquela criança e também no adulto que ela vai se tornar. A gente tem o physical, né, abuso físico, que é violência mesmo, a violência infantil contra a criança, espancamento, bater. E aí eu já estou levantando todas essas questões para que vocês pensem bastante para a nossa intervenção de amanhã, a gente poder conversar sobre esse tema. Eu quero que vocês pensem o seguinte: o que vocês acham sobre bater ou não numa criança, por exemplo? Vocês acham que é necessário? Vocês acham que é errado, que é certo? E aí vocês vão pensando nesses questionamentos que eu vou levantando ao longo do vídeo para a gente conversar amanhã. E tem o emotion, né? O abuso emocional, quando você mexe com a estima daquela criança, você entra também na questão emocional, onde você vai deixando aquela criança para baixo, vai fazendo com que ela cresça achando que ela é uma coisa que ela não é, ou então nunca fazendo com que ela se sinta autoconfiante, sabendo que ela pode fazer grandes coisas, e, e aí tudo isso se encaixa em child abuse, que é o abuso infantil. Nós temos cyberbullying, teve um errinho de digitação ali, mas tudo bem. Temos cyberbullying. Cyberbullying é o bullying, mas ele é o bullying feito na internet. A gente conversou bastante sobre bullying também nessa unidade de social issues. E aí no cyberbullying a gente viu que a gente pode ver que ele é muito comum, principalmente hoje em dia, na era da comunicação que a gente vive, e também na questão principalmente na pandemia, né, que as pessoas estão ainda mais usando as redes sociais. Então, o que vocês entendem como cyberbullying? Vocês acham que um comentário engraçado é cyberbullying? O que cyberbullying é apenas você mandar a mensagem diretamente para aquela pessoa dizendo você é isso, 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 falando mal diretamente para ela.
Pensem aí, amanhã a gente, na intervenção, a gente vai comentar. Terrorism é terrorismo, né? A gente tem N casos, N exemplos de terrorismo. Eu quero que vocês pensem em exemplos de terrorismo que vocês já viram nos jornais, na internet, ou não sei se já presenciaram, para a gente comentar amanhã. Temos kidnapping. Kidnapping é o sequestro, né? E aí, nesse caso, o sequestro físico mesmo, quando você pega uma pessoa, amarra, amordaça, leva para um canto. E a grande diferença do sequestro para outros tipos de violência é que no sequestro, geralmente, você quer alguma coisa em troca, né? No kidnapping, você tem a recompensa, você quer alguma coisa em troca para soltar aquela pessoa. E a gente tem casos famosos de kidnapping aqui no Brasil. Amanhã a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Temos o sexual harassment. Sexual harassment é o assédio sexual, certo? Existe uma grande diferença entre assédio sexual e abuso sexual. E aí eu quero que vocês pensem o que vocês entendem por abuso sexual e assédio sexual, que amanhã na intervenção a gente vai comentar, certo? Eu quero que vocês pensem qual a diferença. Eles são diferentes? Eles são iguais? É a mesma coisa? Qual a opinião de vocês? Não precisa pesquisar, não, tá? Eu quero que vocês deem a opinião de vocês. E aí amanhã a gente vai complementando um com as ideias dos outros. Homicide é o homicídio. Homicídio quando é matar outra pessoa, né? E é diferente do suicídio. Suicídio você comete um homicídio consigo mesmo. Por isso que tem um nome diferente, certo? E o theft. Theft é o furto, certo? O furto é diferente do roubo. Theft é o furto, e aí o roubo, deixa eu colocar aqui de outra cor, ele seria robbery. Robbery, certo? Theft e robbery. Theft é o furto, robbery é o roubo, mas o assalto, digamos assim. Qual a diferença entre furto e assalto? Pensem aí, amanhã a gente vai comentar também essa questão. Ok? Então, deixa eu interromper aqui rapidinho. Então, é isso, tá? Prestem bastante atenção nesses questionamentos que eu fiz durante todo o vídeo. Amanhã a gente vai comentar um pouquinho. Vamos debater um pouquinho, eu tenho algumas perguntas para trazer para vocês, a gente vai fazer como se fosse um debate, tá bom? Para vocês apresentarem um ponto de vista de vocês. E aí eu explico mais alguns detalhes desse terceiro bimestre, falo também um pouquinho sobre as médias do primeiro e do segundo na intervenção de amanhã, ok? Bye bye, see you tomorrow.